Olá, eu me chamo Michele, seja bem-vindo ao canal Para Ser. Você já parou para pensar no que é um compromisso e na importância que ele tem? Nós temos muitos problemas hoje na nossa vida pessoal e na nossa própria estrutura social que são gerados pela falta de comprometimento. E na sua vida, como estão os seus compromissos? Você tem cumprido ou anda fugindo deles? O que é um compromisso? Um compromisso é uma obrigação que a gente assume. É um acordo de que alguma coisa vai ser feita. A gente se compromete em muitos níveis ao longo da vida. Mas o primeiro e mais importante é o compromisso que a gente deve assumir com a gente mesmo. É o compromisso de ser quem eu devo ser e de fazer o que eu preciso fazer. Que tipo de pessoa você quer ser? Quais valores você quer cultivar na sua vida? Para fazer, ser ou ter qualquer coisa, a gente precisa firmar um compromisso com aquela determinada coisa. Até para ser uma pessoa boa, por exemplo, é preciso estar comprometido com a bondade. Se eu não agir de acordo com os princípios da bondade, como eu vou ser uma pessoa boa? Estar comprometido é isso, é agir de acordo com os princípios de alguma coisa. Você quer ter uma família feliz ou você está comprometido em ter uma família feliz? Você quer correr 5 quilômetros ou você está comprometido em correr 5 quilômetros? Quando a gente quer uma coisa, o que a gente faz é gostar de uma ideia, mas a realização daquela coisa fica solta. A gente deixa ela à mercê das circunstâncias. Mas quando a gente está comprometido, as nossas ações, elas vão se alinhar com os princípios daquilo, com o que é preciso ser feito para que aquela coisa aconteça. Isso vai ser independente das circunstâncias. E é isso o que um compromisso faz. Ele vai estabelecer diretrizes para o que você quer realizar. Ele vai te guiar e vai te manter no caminho correto. Mas a gente se compromete muito pouco por escolha própria. Para pensar, quantas das suas obrigações foram escolhas suas e quantas são obrigações que foram impostas pelas situações da sua vida, que você assumiu ali porque não tinha outra opção e possivelmente de má vontade. Mesmo sendo indesejadas, essas responsabilidades impostas pela vida, pelas circunstâncias, elas muitas vezes guiam a gente para realizações boas. Porque se você não estivesse tendo que fazer aquilo, provavelmente você estaria fazendo nada. Ou você poderia estar fazendo algo muito mais gostoso, mas que não seria muito bom para você. A vida sempre vai colocar responsabilidades no nosso caminho. E se elas são importantes, assuma como se fossem escolhas suas. Alinhe cada uma delas às suas virtudes e cumpra sem reclamar. Mas também faça os seus próprios compromissos. Escolha o que você quer viver e se torne responsável por isso. A gente reclama muitas vezes da nossa falta de sorte e das coisas que não fazemos porque a vida nos impôs isso ou impôs aquilo, quando na verdade fomos nós mesmos que deixamos de escolher as nossas batalhas. Seja por medo ou por preguiça, a gente até prefere que os outros e as circunstâncias decidam quais responsabilidades a gente vai cumprir, porque assim é mais fácil. O compromisso é a estrutura para a realização de qualquer coisa. Onde não existe compromisso, não existe movimento. As coisas não evoluem, elas não crescem, não se desenvolvem. Nada se constrói sem compromisso. Imagina que você quer levantar um muro. Esse muro é um objetivo seu, é alguma meta que você quer alcançar. Se existe comprometimento, todo dia você vai lá e coloca um tijolo. Todo dia um tijolo, todo dia um tijolo. Existe ritmo, existe foco. Sem sombra de dúvida, você vai levantar esse muro, porque ele só precisa de você. E você está ali todo dia, fazendo o que precisa fazer. Mas sem empenho, o trabalho não evolui. Hoje você põe um tijolo, depois você não põe mais, aí depois você volta, mas aquele tijolo que você colocou já caiu e você tem que começar tudo de novo.
Na ausência de compromisso, as coisas se deterioram. E quando faltamos com os nossos compromissos, a gente desestrutura a nossa vida e a vida das pessoas com as quais a gente se comprometeu. Uma promessa, por menos importante que pareça, nunca deve ser feita só por fazer, sem que haja uma intenção de verdade. A nossa falta de responsabilidade vai gerar um impacto negativo na vida daquela pessoa. Maior ou menor, dependendo da importância do compromisso, mas sempre gera. Você vai prejudicar alguém e vai se prejudicar também. A outra pessoa, ela vai se recuperar da sua falta, mas também vai entender que você não cumpre com a sua palavra. E na próxima, ela vai confiar em outra pessoa, não em você. Já você, além de perder a confiança das pessoas, vai perder também um pouco da confiança em si mesmo. Quando isso acontece, a sua força de vontade fica fraca e você deixa de realizar a sua própria vida. Alguém que não cumpre os compromissos que faz com o externo, dificilmente vai cumprir os compromissos que faz consigo mesmo. Porque lembra, esse é o primeiro nível de comprometimento que a gente precisa desenvolver. É o que fazemos com nós mesmos. Esse primeiro nível é a nossa própria consciência. Um compromisso é um pilar que a gente ergue numa base de valores e virtudes. Se essa base é sólida, então o seu pilar é firme e você tem uma estrutura que te apoia e que vai te sustentar nos momentos mais difíceis da sua vida. O compromisso, desde o mais banal até o mais alto compromisso moral, te guia, te dá equilíbrio e força para fazer o que é certo, independente do quão forte o vento lá fora estiver soprando. Se você sentir preguiça, o compromisso te faz levantar. Se você ficar confuso, em dúvida, o compromisso te mostra o caminho para seguir. E quando você estiver muito cansado das dificuldades da sua vida, ele vai te dar força para prosseguir. Um compromisso é feito de bons objetivos, para todos os envolvidos. É um ato que é carregado de valores. Uma pessoa comprometida precisa exercer todos os valores que um compromisso vai exigir. Ela precisa ter respeito, determinação, discernimento, constância, autocontrole. Essa é uma pessoa virtuosa, concorda? Ou era, porque hoje em dia existe um certo desprezo pela ideia do compromisso. É como se você estivesse ferindo a sua própria liberdade ao se comprometer com alguma coisa. Uma pessoa comprometida deixou de ser admirada, deixou de ser essa imagem virtuosa para ser vista como boba. Um compromisso, ele vai colocar alguma coisa acima de você, das suas vontades. E se colocar em segundo plano hoje é visto como algo errado. Em primeiro lugar, deve vir você e as suas necessidades. E se isso estiver sendo atendido, então ok, tá tudo certo. Mas a partir do momento em que as suas satisfações estiverem em risco, aí esse compromisso se tornou algo prejudicial e que você não deve aceitar. Essa é uma ideia muito distorcida, mas que chega mesmo a confundir a gente às vezes, porque ela se apoia em elementos como amor próprio, independência, liberdade. Mas eles são usados, nesse caso, para esconder a raiz original da questão, que muitas vezes é só egoísmo mesmo. Não ter as suas vontades realizadas não é a mesma coisa que estar sendo prejudicado. São coisas diferentes. Assim como o compromisso não tira a sua liberdade. Pelo contrário, quanto mais você foge das responsabilidades e se nega a se comprometer, menos livre você se torna. Isso porque um compromisso é uma escolha consciente. É você quem escolhe as responsabilidades que você vai assumir, de acordo com o que é certo, com o que tem valor, com o que vai te levar daqui até o lugar onde você quer chegar. Aqui, nessa posição de escolha, nessa posição de comprometer-se voluntariamente, você é livre para decidir o seu caminho, para decidir quem você vai ser e o que você vai construir.
Mas quando você foge dos compromissos porque você pensa que as responsabilidades vão tirar a sua liberdade e te obrigar a abrir mão das suas satisfações, você perde a autonomia da sua vida para as circunstâncias do momento. Não é mais você quem está no controle da sua vida. São os seus desejos momentâneos, suas emoções momentâneas, objetivos momentâneos. Você tem a falsa ideia de que está decidindo para onde vai. Mas, na verdade, você está sendo jogado de um lado para o outro pelo vento que estiver soprando mais forte. E mesmo sem querer, você ainda vai estar se comprometendo. Aqui você se compromete com a inércia, com a falta de valores, com o medo, com o egoísmo. Você se compromete com tudo o que te puxa para baixo e te impede de crescer. Um compromisso envolve fazer o que é certo e bom. E fazer o que é certo e o que é bom para você e para os outros é sempre o caminho que exige mais. O caminho das suas satisfações rápidas é mais fácil, mas ele negligencia tantas coisas que o único desfecho possível aqui são muitos e muitos prejuízos a longo prazo. O fato é que a gente ainda é muito limitado. Fazer o certo ainda não é a nossa ação instintiva. O nosso instinto ainda é fazer o que é mais fácil, se aquele certo for menos prazeroso, for mais trabalhoso. E além dessas nossas limitações internas, a gente ainda tem o caos externo. São as manipulações do meio, as pressões da vida, o mundo gritando coisas que você deve ser e fazer. Tudo isso é muito inconstante. E se você se deixar guiar pelo externo, a sua vida vai sempre estar em desequilíbrio. Hoje você está aqui, fazendo uma coisa e sendo uma pessoa, e isso te parece bom nesse momento. Amanhã, tudo muda. O caminho de ontem já não é mais o melhor, e você tem que sair atrás de uma outra realização. De novo, é o vento lá fora, soprando você de um lado para o outro. E aqui entra a importância do compromisso. Se você possui compromissos com você, com o meio, com as pessoas, você possui um guia de vida que te orienta sobre o que você precisa fazer, como deve fazer e por que deve fazer. É o seu pilar e ele é firme, onde você se apoia e não deixa o vento te levar. Quando o externo, sociedade, uma situação, uma pessoa específica, vier e te apresentar alguma coisa, seja uma ideia, um sentimento, alguma novidade brilhante, você não se desequilibra mais, porque você tem as suas próprias referências para avaliar se aquilo te serve ou não. Aquilo que está sendo oferecido está de acordo com os seus compromissos, com aquilo que você firmou que você quer na sua vida? Ele te aproxima ou te afasta das suas metas, dos seus ideais? Sim ou não? Você consegue avaliar. Você deixa de ser suscetível às manipulações, assim como aos enganos do nosso próprio ego, do seu próprio ego. Porque você tem elementos internos sólidos para comparar com esses elementos externos. E isso te torna uma pessoa capaz de discernir entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado para você, para a sua vida. Se você perceber que os seus pensamentos, suas emoções estão muito inconstantes em relação a alguma coisa, por exemplo, o problema pode ser ali a ausência de um compromisso. Quando falta para a gente esses elementos sólidos que nos guiam, a gente fica exposto às sugestões de toda a natureza e muito despreparados diante dos desafios da vida. Mas quando a gente pensa em compromisso, o que a gente pensa mesmo é em relacionamento, né? Uma amizade, um namoro, um casamento, a paternidade, são todos compromissos. Cada um deles envolve uma série de responsabilidades. São ações repletas de valores e virtudes que engrandecem a nossa vida e a vida do outro. E sem que ninguém precise nos dizer, a gente sabe o que cada um desses compromissos representa.
o que se espera e o que a gente deve fazer em cada um deles. Mas quando as coisas ficam difíceis e as relações exigem mais esforço e oferecem menos recompensas imediatas, e isso acontece e sempre vai acontecer, é quando a gente vê os compromissos falharem. E eles falham porque o valor, a base que sustenta esse compromisso foi deixado de lado. Os relacionamentos, eles estão muito esvaziados de valor. Eles estão comprometidos com nada além das satisfações do momento. E quando elas deixam de existir, o compromisso deixa de existir também. As nossas vidas são construídas pelas relações que a gente vive. E a gente vive relações tão ruins ao longo da vida, com impactos tão negativos, que chega a ser assustador se a gente pensar nos efeitos que isso causa numa sociedade, na sociedade como um todo. São pais ausentes, amizades superficiais, casamentos mal estruturados, experiências e exemplos que vão se somando e criando mais desse mesmo ruim. A gente precisa resgatar o valor que existe em cada uma dessas relações e trazer para a nossa vida. O que é a amizade? O que é ser um amigo? O que é um casamento? A gente precisa se comprometer com o valor real de cada um deles e viver de acordo com os princípios desses relacionamentos. E não importa se o outro faz o mesmo. As nossas ações, as minhas ações, elas precisam ser calibradas pelo que é certo e não pela atitude do outro. Eu preciso agir, nós precisamos agir de acordo com o valor das coisas. Eu preciso agir como um amigo deve agir. E se eu não receber o mesmo valor de volta, não tem problema, eu vou embora. Mas não é em vão. Nenhuma atitude correta é em vão. Eu vou deixar um bom exemplo, vou levar a minha consciência tranquila e vou encontrar um amigo de verdade em outro lugar. Não fuja dos seus compromissos. Honre sempre com a sua palavra. Ser comprometido e cumprir com compromissos é um exercício. Quanto menos você faz, mais fraco você fica. Mas quanto mais você realiza, mais vai ficando bom e grandioso nos seus atos. Comprometa-se com as pessoas, com ideias, com valores. Comprometa-se com tudo o que for bom, justo e nobre na sua vida. O compromisso fortalece o espírito, forma caráter e engrandece a sua vida e a das pessoas à sua volta.